Quem poderia imaginar que o representante direto e único do Criador se revelaria de maneira tão simples, modesta e humilde? Porque todos os exemplos que nós temos de liderança espiritual e divina, no mínimo demonstram uma superioridade de hierarquia acima de todos. Mas, contrariando todos os conceitos que nós temos de governo e de liderança, ele se revela e, conforme a Escritura havia revelado também, a mensagem de hoje é sobre o Messias servo. Você tem um minuto para Deus? Livro do profeta Isaías, no capítulo 42, diz assim: Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito e lhe trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra, e em suas leis as ilhas porão suas esperanças. O profeta Isaías está registrando aqui todas as características daquele que seria o ungido de Deus, o Messias, o eleito de Deus. E essas características nos demonstram como ele se apresentaria. E aqui diz que ele não estaria de forma espetacular, demonstrando gritaria, poder de persuasão, ou que gritaria nas ruas, dizendo: aqui chegou agora aquele que vai governar toda a humanidade. Não, ele não gritaria, ele não deixaria que a sua voz pudesse se sobressair. Ele não demonstraria nenhum tipo de mídia ou de marketing, como nos nossos tempos é conhecido. Ele não demonstraria isso. Ao contrário, toda a sua revelação deveria ser muito humilde, muito modesta, mas demonstraria justiça, mas representaria toda a ansiedade da humanidade. Tudo aquilo que se esperava estava nele, e era exatamente assim que as nações o aguardavam e esperavam que pudesse estar recebendo esse ungido de Deus. Mas a maior parte daqueles que representavam o poder, o governo espiritual, a liderança e a representação divina aqui na terra, não pensavam assim. Imaginavam que o Cristo, que o Messias, se revelaria de outra maneira. A realidade é que, desde o princípio da humanidade, tudo que nós conhecemos acerca daqueles que são representantes divinos ou da divindade, como os grandes imperadores, os grandes sacerdotes, que sempre se demonstraram ser eles os representantes diretos da divindade, foram os que mais oprimiram a humanidade, foram os que mais destruíram tudo aquilo que de bondade, de justiça havia no mundo. Então era esse o conceito que se conhecia de grandes lideranças, de governo no mundo. Mas quando o Cristo se manifesta e se apresenta, isso é modificado. Ele não governa sobre ninguém, o seu governo não é desse mundo, ele não oprime ninguém, ao contrário, manifesta a sua justiça ajudando, curando, e de maneira muito sutil. Quando as pessoas recebiam dele uma cura, ele dizia: não conte a ninguém, não precisa divulgar. Isso era algo incrível, porque até os nossos dias, todos aqueles que recebem um milagre, uma bênção divina, querem propagar e fazem de tudo e são incentivados pela liderança a propagar. Mas o contrário daquele que é o Messias de Deus, o eleito de Deus, o Cristo, que está na pessoa de Jesus, jamais fez isso. Nunca procurou nenhum tipo de marketing,
nunca demonstrou que era preciso fazer uma divulgação daquilo que ele estava fazendo, um show daquilo que ele estava fazendo. Ele pregou e ele ensinou as maiores e melhores palavras que nunca se ouviram, mas tudo isso sem gritos, sem alardes. E a minha oração é que nós possamos entender isso, porque é assim que a manifestação de Deus se dá no nosso meio, de maneira simples, humilde e de maneira modesta, porque a justiça de Deus se faz prevalecer em nosso mundo. Que o Senhor possa colocar em nossos corações esse conceito que o Cristo colocou. E é o que eu desejo que aconteça em cada vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.